Ok, seja bem-vindo, querido. Acho que você vai ter que pegar uma cadeira na sala do lado. Aqui, na 5. Lascou-se. Então, bora lá. O que a gente conversou semana passada? A gente conversou sobre o processo de construção de classes e variáveis. O que são classes? Classes são, você quer... Vai ter que ficar aqui. S01, S02, S01. Macaco. 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 Ponto pai. O que são classes? Então vamos lá. Classe é a abstração de uma entidade que você vai traduzir para o teu código, para a tua abstração. Por exemplo, se vocês pensarem em frutas, quais são as características que diferenciam as frutas? Cor, gosto, cheiro, se tem semente, se é grande, se é pequena. Tem milhares de características que diferenciam uma fruta. Na verdade, tem milhares de características que diferenciam qualquer entidade de qualquer entidade. Ah, pessoa. O que diferencia duas pessoas é só o CPF. A digital. Na verdade, tem milhares de características. Nós chamamos de atributos as características cuja abstração faz sentido dentro do nosso projeto. Ok? Então, suponha que a Aninha... Eu tenho 3 filhas, né? A Sara, a Júlia e a Ana. A Ana, ela tem um laptopzinho que ela digita uma letra e a letra e o computadorzinho diz uma coisa. Se ela apertar M, aí aparece, ele diz macaco. Se apertar N, ele diz a cor com N, o substantivo com N. Hã? Nariz, diz nariz, exatamente nariz. E assim vai, ok? Então vamos lá, eu preciso de 2 abstrações bem simples para frutas. Fruta teria o quê? Cor e nome. Okay? Cheiro. Porque as crianças normalmente elas aprendem as coisas, né? Pela cor, né? Você não diz assim, banana pesa em média 145 gramas. Banana é amarela, macaco gosta de banana. São as abstrações que ela precisa para o projeto dela. Então, cor e nome. Então, vamos lá. Mesmo que uma classe represente uma série de coisas, normalmente nós vamos usar nomes minúsculos. Então, a nossa classe aqui é... O quê? Fruta. Tudo bem? E as características, o estado dessa entidade, a gente vai chamar de atributos. Então, a nossa classe fruta tem 2 atributos, que são o quê? Cor e nome. Em Python, quando a gente quer criar uma classe, a gente usa o nomezinho class, ok? E usa o operador de resolução de escopo, 2 pontos. Existe um método, que a gente vai entender porque aqui não é um método, que nós já utilizamos semana passada, que ele faz a inicialização da classe, que é esse carinha aqui chamado init, né? Underline, underline, init, underline, underline. Então, bora lá. Def init, ok? Os métodos, eles sempre recebem o objeto em Python. Daqui a pouco eu faço em outras linguagens para você ver as diferenças. Diz? Toda classe precisa ter o método init? Não. Qual a necessidade para que ele serve? Porque quando você cria um objeto ele faz parte de uma construção inteligente. Por exemplo, na nossa nave, fazia sentido um OVNI começar morto? Não. Então eu chamo o meu init para inicializar, eu sei o que é que eu quero receber como parâmetro e eu sei o que é que eu quero de inicializar como default. Por exemplo, se você não tem um init, você pode ainda assim criar um OVNI, só que todos os parâmetros dele vão ser os parâmetros default.
Qual é o parâmetro default para um booleano? É falso, o default. E para o inteiro? 0. Então, se você não tem o init, você pode ainda assim criar os valores, só que o teu vivo começaria com falso. Só que isso não faz sentido. Se você não tem o init, você, por exemplo, poderia utilizar... Você poderia fazer... Acho que poderia fazer assim. Cor recebe uma cor default vazio. E nome recebe vazio. Nem sei se isso funciona, vamos descobrir. Banana recebe fruta. Como é que é isso? Print banana ponto... Ah, mas eu tenho que inicializar, né? Banana ponto cor recebe amarela. E banana ponto nome recebe banana. E agora a gente pode escrever a banana ponto nome, exato, é banana ponto cor. Tá, fruta ponto cor, não vai olhar assim. Vamos lá. Vou criar agora uma outra fruta, uma vermelha. Acerola. Acerola. Acerola também é uma fruta. Só que a acerola.cor é vermelha e a acerola.nome é acerola. Qual é o nome da classe? Fruta. Quais são os dois objetos que nós criamos dessa classe? Os dois objetos das duas frutas. Nós criamos banana e acerola. Ok? Cor e nome são os atributos da classe, que definem o estado do meu objeto. Então, quais são os objetos que nós criamos? Banana e acerola. Nós criamos objetos a partir da classe. Não sei se vocês tiveram infância, mas... se vocês tiverem que carregar tijolo enquanto eram jovens, mas assim, alguns de nós brincaram de usar aquelas forminhas de plástico, colocar gesso dentro, né? Aí depois que esperava endurecer, desenformava a forminha, né? O breguecinho. Alguém brincou disso? Era muito legal. Até hoje, quando a gente vai para os parques, ainda tem esses gessinhos para as crianças pintarem. Você pode imaginar que a cumbuquinha de plástico é a classe. É ela que dá o formato dos objetos que vão ser criados. Os objetos são o quê? São as forminhas de gesso. Todas aquelas forminhas de gesso são exatamente iguais? Não, elas têm o mesmo formato, mas elas têm imperfeições diferentes. Algumas vêm com bolhas, outra ficou com gesso de mais, outra com gesso de menos. Então você pode imaginar que a classe é o molde pelo qual são criados os objetos. A gente usa em PO o termo instanciar, ou exemplificar, ou instanciar, exemplificar, criar. É muito comum o verbo instanciar. Ou seja, quando eu instancio um objeto da classe, eu estou criando uma entidade a partir daquela classe. No nosso caso aqui é o quê? Uma fruta. Banana e acerola. Banana nanica. Acerola vencida. Amassada. Amassada. Os dois, banana e acerola, eles têm os mesmos atributos? Não. Os atributos têm. Tem os mesmos. Os atributos de banana e acerola têm os mesmos valores? Não. Mesmo se eles tivessem os mesmos valores, os dois seriam o mesmo objeto? Não. Seriam dois objetos diferentes que, por coincidência, estão com os mesmos valores. Então, toda instanciação é uma exemplificação daquilo. É bem interessante quando a gente trabalha com objetos visuais. A gente cria os sprites, ok? Então, você tem que a mesma imagem pode ser utilizada em vários lugares da tela.
Tá certo? A mesma imagem, uma árvore. Você carrega essa árvore uma vez. Você carrega o objeto imagem da memória uma vez. E você usa esse objeto como se fosse um carimbo para colocar ele em vários lugares. Ok? Então você tem em cada um desses lugares um objeto diferente, porque eles têm uma propriedade diferente em todos eles. A posição. Cada árvore da tela não está em uma posição diferente? Tá, então eles são objetos diferentes. Cada árvore da tela, por exemplo, pode estar quando a gente joga aqueles joguinhos, a gente às vezes vê um para um lado e outro para o outro. Então, o estado, quando muda, os estados dos objetos mudam. E o que define em que estado ele está são os atributos. Os atributos definem o estado do nosso objeto. Ok? Eu nem sei se isso daqui funciona, que eu nunca faço assim, mas a gente descobre agora. Vamos lá. A gente vai aqui para S02, E01 macaco. Python macaco.py. Ah, ele está reclamando do E, o acento. Tem acento em mais algum lugar? Tá faltando mais, não? O quê? Aí, no print, mas aí o print é mais. Não entendi, desculpa. No lugar da trilha você é mais. Não, é assim, porque também pode ser assim. No Python 3 é assim. E no 2 eu acho que também. Tanto faz nos dois tipos. Aqui, ó. A banana nanica é amarela. Por que saiu assim? Com os parênteses. Tenta fazer o que eu disse, pegar pelo tira os parênteses e trocar a vírgula pelo mais. Python 3. Não colocou as aspas. Não, é porque eu estou em Python 2. Aí Python 2 ele usa o esquema de mais. Python 3 é que usa o esquema de parâmetros. Ó. Python 3 como foi que saiu? Saiu certinho. No Python 2 eu teria que fazer com mais, né? A mais banana mais amarela. Assim seria em Python 2. Cadê? Certinho, né? Deixa eu aumentar aqui. O quê? É porque o Python 3 ele já adiciona os espaços. Então eu não precisaria fazer esse cara aqui, eu acho. Ele já adiciona os espaços, então eu não precisaria fazer espaço antes e depois. Mas isso é besteirinha da linguagem, de uma para outra. Minha voz, aguente até o fim, minha voz. Vamos lá. Ok, funciona. Existe uma outra forma de inicializar os atributos. Vamos lá. Será que eu consigo mostrar a banana, a maçã também? Preciso fazer o que aqui? Acerola. Acerola.nome é acerola.cor. A acerola. É porque a gente tem que decidir se a gente vai ficar no 2 ou no 3. No 3. Tudo bem, vamos fechar no 3 então, nossa vida. Aí eu tenho que botar as vírgulas, né? Só esse exemplo vai ser no 2, tá? Posso gritar, não. Ok. A acerola amassada é vermelha. Então a gente tem que a gente criou dois objetos, correto? Quais foram os dois? A banana e a acerola. Eles têm atributos diferentes e eu posso acessar o atributo através de uma chamada direta. Então, se a gente olhasse para a classe assim, ela é um empacotador de coisas. Mas se eu quero, eu posso também criar para a nossa classe um construtor, né? No Python faz mais sentido pensar que ele é um inicializador e daqui a pouco eu digo a diferença. Init, e no init eu passo o self. Então, o init seria o construtor. O init para o Python é o que a gente se aproxima de construtor. Eu posso mostrar aqui o exemplo de outras linguagens que você vai ver que ele é um pouquinho diferente. Então você pode imaginar o seguinte. Quando essa linha for executada, aqui, ó, essa linha 6 for executada, ele automaticamente chama a inicialização. Eu não chamo esse método init.
automaticamente o init é chamado quando uma fruta é criada. E quando esse método é chamado, Python definiu que self representa a instância do objeto. Então esse método init, esse código init, ele está recebendo o objeto. Aí o que é que a gente faz? Nesse objeto a gente vai colocar o quê? A cor. E nesse objeto a gente vai colocar o quê? O nome. Ok? Então quando eu estiver escrevendo os códigos que alteram ou manipulam a fruta, eu vou utilizar o self para se referenciar, para me referir à instância que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, quando eu quero... O exemplo lá da nave, né? Que eram dois OVNIs. Ah, dois OVNIs se batendo, né? Dois OVNIs eram, tipo, utilizavam a mesma classe, Uhum. mas atributos diferentes e os dois estavam sendo alterados os atributos. Exato, é a mesma coisa aqui. Aqui eu tenho banana e tenho acerola, eles são diferentes e eu posso alterá-los. Vamos imaginar que a fruta pode estar comida ou não comida. Viva ou morta não existe, né? Que ela pode ser guardada. Hã? Faz um método de corte ela. Um método... Não, vamos comer a fruta, mano, senão ela não estragar. Eu vou dar ela para um macaco, então ela tem que ser comida, entendeu? Se não fosse utilizado o self, você não poderia manipular. Não. Se não fosse o self, ele seria uma variável do método. Então ela não existiria fora do método. Entendi. Ok? Na hora que eu recebo o self, eu recebo a instância do objeto. E aí eu vou manipulá-lo através do self. Ok? Então vamos fazer aqui o construtor, para vocês verem como ficaria. Self.nome. Eu posso passar parâmetros para fazer o processo de construção. Cor e nome. Então aqui eu posso definir que a nova cor vai ser cor e um novo nome vai ser nome. E eu vou criar um novo atributo aqui chamado vivo. Existe. Existe começa como true. Eu começo existindo. Então eu posso passar... Não, para passar o nome primeiro, né? Nome primeiro. Nome e cor. Ok? Daqui a pouco a gente vai criar o macaco. Paciência. Tudo bem. Então... Esse nome e cor vão ficar dentro do parênteses do fruto, o nome e a cor vão ficar... Dentro do parênteses do fruto, você chama a fruta lá embaixo, banana igual a fruta. Exato. Então a nossa fruta é uma banana prata e a nossa cor é amarela. E agora não precisa mais fazer isso daqui. Isso daqui vai pular para onde? Para o init. O init recebe os parâmetros. Quais? A instância criada, o self, um parâmetro de nome e um parâmetro de cor. E o que é que o meu init vai fazer? Vai pegar essa instância, criar para ele um atributo cor e atribuir para esse atributo a cor que eu passei por parâmetro. Vai criar um atributo nome e colocar nesse atributo o nome que eu passei por parâmetro, vai criar um atributo existe e vai atribuir esse atributo true. Então tá aqui, nossa banana, nossa objeto banana, que é uma banana prata, amarela e existe. Não dá conflito, né? As variáveis que tu utilizou no self foram as mesmas que tu utilizou no init. Não dá conflito, né? Não, porque aqui é a variável do self. Eu estou desempacotando do self a cor para atribuir. Como ele não existe, na verdade ele vai estar criando. Self não tem cor, a partir de agora tem. Acabei de criar uma cor para receber cor. Tanto faz. A ordem, tanto faz. Aqui, o que importa é você fazer a atribuição direitinha, né? Mas, por exemplo, se você for um input, a ordem... Ah, sim, se eu não passar nessa ordem, por exemplo, se eu passar isso daqui, aí ele vai reclamar, ei, você está passando dois parâmetros, porque o self sempre é parâmetro, ok? Então, dois parâmetros, quais? O self e a amarela. E a fruta só tem uma forma de inicialização, que quer 3 parâmetros. Então, não consigo fazer isso. Ok? Ei, Davi, posso mudar o nome depois do ponto, né? Self.a
próximo nome tem que ser igual ao do parênteses, né? Cor tem que ser igual ao no Aqui pode ser o nome que você quiser. Aqui pode ser diferente, tipo N e C. Né? C. Não recomendo, porque senão eu vou ter que ficar adivinhando. Não, mas tem que ser o mesmo do parênteses. Sim, porque isso daqui você recebe um valor. Qual é o valor que você recebe aqui? Sei lá, um valor. Aí você vai pegar esse valor, ó, left, para você é diferente, né? Left, right, left. Lado direito você sempre compreende como valor. Lado esquerdo do igual sempre como lugar. Então quando vocês olham para a igualdade, o que é do lado direito tem que poder ser pensado como um valor. C possui um valor? Possui, porque ele vem daqui, esse valor. Que nesse caso aqui é, cadê? Banana amarela. C pode ser pensado como um valor? Pode. Qual é o valor que C contém? Amarela. Então, se C pode ser pensado como um valor, então ele pode ficar desse lado de cá, que é o lado dos valores. Aqui tem que ser pensado como um lugar, ou seja, onde eu vou guardar esse valor. Então, quando ele faz isso, ele pensa, ei, eu preciso criar um lugar chamado cor nesse atributo para guardar esse valor amarelo. Bora lá. Isso daqui faz sentido? 4 recebe C? Por que não? Porque número não pode ser variável. Porque ele não é um lugar. Uma variável é um lugar. Uma variável, ele tanto contém um valor, como está em algum lugar. Então, quando você coloca a variável desse lado aqui, C, tá certo? Você está pegando o que da variável? O valor dela. E quando você coloca ela desse lado aqui, você está querendo o que dela? O lugar. Então, quando você faz isso, você está fazendo o quê? Eu vou guardar 4 em C, no lugar. E quando você pensa do outro lado, você diz, eu vou pegar o valor de C e colocar assim. Então, lado direito é valor, lado esquerdo é, para mim, assim, lado esquerdo é valor, lado esquerdo é lugar. Mas eu sugiro que vocês deem nomes que façam sentido. Tinha um aluno de FUP que ele gostava de... Professor, é porque eu sou econômico. Eu gosto de botar nomes assim curtos, A, B, C, D. Aí eu disse, eu também sou econômico, eu vou olhar e dar 0, eu vou nem corrigir o resto. Aí eu vou ter que ficar adivinhando o que tu está escrevendo? Não gosto de adivinhar. No caso do Python, eu já vi outras que tem como você dar valor padrão, por exemplo, PCM. Vamos supor que o cara, quando ele vai inicializar tudo, ele não coloca o valor banana. Aí tem, isso aí pode no Python também? Acho que pode. A gente descobre, quer testar? Então vamos lá. Vamos fazer assim. Vou só corrigir aqui, né? Isso daqui é nome. Isso daqui é cor. Self.cor recebe cor, self.nome recebe nome. Se ele não passar nome, vai ser vazio. E se ele não passar cor, vai ser banana. Não. Vai ser branco. Vai ser vazio também. Eu acho que eu consigo fazer até melhor em Python. Posso passar só um dos parâmetros. Posso passar assim. Cor recebe azul. Então eu acho que eu estou criando aqui uma banana que não tem nome, na verdade, de cor azul. Algo bem real. Será que isso ele aceita? Deixa eu descobrir. Python, qual é o nome do nosso código? Macaco. A coisa é azul e a acerola amassada é vermelha. Por que ele não tem nome, essa fruta aqui? Porque eu não passei nome. Aí no Python tem esse joguinho, você tem que usar a mesma variável, ó, cor e cor, tá certo? Se você usar outra variável, corzinha linda, do meu coração. Aí ele não vai saber que é o mesmo parâmetro default, aí ele vai reclamar, ei, o que é isso? O que é isso daqui? Ok? Se você passar só azul, o que é que vai acontecer? Ele vai atribuir a nome. Qual é o primeiro parâmetro? Nome. Qual é o segundo? Cor. Nome, cor, eu posso colocar azul, Só. vírgula e... Se for só na ordem, se eu botar aqui só banana,
Qual vai ser a cor default da banana? Nada. Né? Porque não tem nada aqui. Azul. Vou fazer assim, ó. Azul. A minha fruta default é a... Vou criar uma aqui. Siriguela. Ok? O que é que eu estou criando aqui? Estou criando uma banana de que cor? Ele de cima só vai aparecer se eu não atribuir, né? Se você não atribuir, ele usa o de cima. O que é que eu estou criando aqui? Banana é o quê? Nome. Cor. Ok. E agora? Qual é o nome? O nome é verde. E a cor é azul. O nome é verde e a cor é azul, porque eu não defini o parâmetro. Se eu não definir, ele vai usar na ordem. Entendeu? Eu não defini o parâmetro, por exemplo. E agora? Isso pode confundir. Macaco. Qual é o nome da minha fruta? E a cor? Ok. Cor recebe laranja. Isso funciona? Fruta recebe uva. Eu posso passar ao contrário se eu definir. Não, fruta não, né? Nome. Se eu passar fora de ordem, ele aceita? Não sei, nunca fiz isso. A uva é laranja. Aceita. Mas, pessoal, ó, a gente vai entrar aqui num momento muito mágico. Não é porque você pode. Sacaram, né? Vai confundir quem vai pegar sem código, né? Exato. Quanto mais forte e restritiva é a linguagem, menos liberdade para você fazer esse tipo de marmota. Entendeu? O Python ele é muito liberal, JavaScript é também mais ainda. Então, nessas linguagens que tem muita permissividade, você tem que ser muito rigoroso, no sentido de usar só os padrões corretos. Gambiarra não é uma boa ideia. As gambiarras inteligentes já foram criadas e elas se chamam padrões de projeto. Ok? Então, se você precisar de uma gambiarra, pede uma ajuda, alguma coisa assim. Num projeto grande, de verdade, você tem que fazer as coisas direitinho. Isso é permitido, mas não é porque é permitido que você deve usar. Okay. No construtor, não, porque o construtor só recebe esses parâmetros. Okay. Diz. Beleza, aí criou uma lista com duas frutas dentro. Tipo assim, Não, eu não criei uma lista, eu vou criar agora. vai fazer isso. Vou fazer agora. Então vamos fazer aqui, vamos criar um mercantil. Fui lá no mercantil e coloquei uma fruta que foi a uva roxa. Uma outra fruta. Estão vendo como é que eu estou criando? Ok. Que é a banana amarela. Ele aceita isso? A gente descobre já. Pessoal, quando você começa a ver o... eu estou criando vários objetos e colocando dentro do meu mercantil. Uma outra fruta que é... Uma outra coisa amarela. Maracujá. Laranja, laranja. Laranja, amarela e uma coisa verde agora. Fruta. Limão. Ah, vou fazer um default. Uma fruta que é uma siriguela azul. Siriguela não é azul. É... aquele que tem um caroção dentro. Abacate. Também não é azul. Muda pra mim. Tudo bem, tudo bem. Abacate. Ok? Agora eu vou criar animais. Vou bater o mercantil para os animais. Pessoal, peraí, só um instantinho que eu estou gerenciando aqui as
as visitas e as gravações. Só um instantinho aqui. Eles acabaram? Eles acabaram de passar aqui. Vão filmar o NPI, provavelmente. O NPI é pra lá? Minha filha foi pro médico. Bora lá. Vou fazer um mercantil para os animais. E eu vou criar alguns animais no mercantil. Então a minha classe, vou criar uma classe animal. Então bora lá. Na classe, a gente começa com letra maiúscula e não utiliza plural. A tua classe não é animais. Você guarda o plural quando você cria um vetor. Quando você cria uma lista, o ideal é que você dê um nome que signifique coletivo. Como mercantil já significa um conjunto de coisas, então você não precisa colocar plural. Mas, por exemplo, você não vai chamar isso daqui de fruta. Você chamaria de frutas, ou então lista de frutas. Mercantil é uma classe também. Lista de frutas, ok? Mercantil é uma lista. Uma lista Ó, de- meu mercantil, ele é o quê? Uma lista, porque usa os colchetes. E eu coloquei dentro dele quatro frutas. Uma uva roxa, uma banana amarela, uma laranja amarela e um abacate verde. Do animal da Maiúsculo. Ok? Começa com nome maiúsculo e faz singular. Vamos colocar aqui agora o que é que o nosso animal que tem que ter. Vamos fazer assim. Eu vou colocar fome, porque ele vai comer as frutas, certo? Então, vamos colocar aqui o nosso init. Def, init, self. E aí eu vou iniciar com nome, fome, preferência, que ele tem. Os animais vão ser seletivos, eles só vão comer algumas coisas, tá? Então, Preferência. então o construtor vai servir para poder fazer só um e depois é só repetindo. Então, vamos aqui. Self.nome recebe nome. Self.fome recebe o quê? Fome. Self.preferência recebe preferência. Agora é hora deles comerem. O fome não é um true ou falso, Não, aqui para nós o fome vai ser um inteiro. Então a fome dele aumenta e quando ele come a fome dele diminui. Então a gente vai fazer aqui um esperar. O que é que sempre tem que ter como parâmetro? Self. Quando o animal espera, o que é que aumenta nele? Fome. Então toda vez que ele espera, a fome aumenta. E vamos fazer agora o comer. Hã? Quando chegar em 10 ele morre de fome? Pode ser. Tudo bem? Bora lá. Lista de frutas. Então, o nosso animalzinho, ele vai receber várias frutas. E aí ele vai escolher qual a fruta que ele quer comer. Tá certo? Ele vai escolher de acordo com a preferência. Se a preferência dele for igual à cor ou ao nome da fruta, ele come a fruta. Ok? Então eu posso ter um animal que só come coisa amarela. Eu posso ter um animal que só come banana. Eu posso ter um animal que só come abacate. Ok? Então quando ele comer o nosso elemento, a gente tem duas opções. Ou a gente remove ele da lista, ou a gente diz que o elemento não mais existe. Porque a gente não fica fazendo alterações na lista em tempo de execução, porque pode causar problema de integridade. Por exemplo, você manda andar na tua lista e durante a execução um elemento da tua lista é comido. Então pode dar algum tipo de problema de integridade. Para a gente não correr esse risco, a gente deixa todo mundo comer e no final
Retira os elementos que não existem. Ok? Então bora lá, vou deixar o comer para vocês. Então, vocês não têm uma lista de frutas? Qual o que vocês vão fazer? Fazer o laço dentro da lista. Se a fruta, ponto nome, for igual a preferência ou ponto cor for igual a preferência, aí vocês fazem que a fruta não exista. Valendo dupla 10 minutinhos. Vamos lá. Só para vocês fazerem esse código. Pode ser papel mesmo. Duplas. Duplas ou trios. Que eu vou pegar água. Se a preferência foi igual. Se preferência aí eu pegava então aqui, ó. Tem que fazer. Lá no final tem que fazer a preferência, tem que fazer a apresentação. Vamos chamar a preferência. Escrever lá em cima. cachaça.
Na hora que tu atribui na lista que tu vai testar, quando tu atribui atributos, tu atribui para cada índice, vamos supor que se você quiser acessar um atributo que foi aplicado em uma fruta, qual tu vai querer acessar? Vamos supor que eu quero acessar a fruta do primeiro índice. Ah, exatamente isso que eu estava tentando entender. E é a referência você a gente tem que mais fazer com que a fruta deixe de existir depois. Primeiro como a fruta, depois a gente É para mim criar as preferências dos animais. os animais já têm a preferência. Supondo que esse animal tem essa preferência, ele vai comer as frutas que ele gosta. Seja assim, ó, for, i, em listas. Depois eu fiz um outro for dentro dessas listas para achar a cor ou a fruta. Vai ter mais. Quando eu percorro a lista, eu percorro as frutas, o nome. Como que eu consigo pegar os atributos? Eu tô sem voz, então não tenho, assim, ainda tenho um monte de coisa, tenho aula para dar. Então vou tentar ser bem econômico, tá certo? Então deixa eu tentar. Vocês vão dizendo e a gente vai construindo juntos, tá certo? Porque eu não tenho voz para ir olhar o que vocês estão fazendo e com todo o barulho conseguir vencer a voz de vocês. Então eu vou fazer. Vamos lá. Começa tudo bem, cara. Primeiro eu fiz um... O objetivo desse método é o nosso animal tem uma preferência e uma fome. Eu não sei se vocês pensaram nisso, mas ele só vai comer até ficar satisfeito. Se a fome dele é 1 e tem 10 bananas, ele vai comer quantas? Ok? Tinha quantidade Davi, lá tem quantidade. Primeira coisa, esse I, ele normalmente é utilizado para índices, para números, certo? Então, quando você for fazer um laço dentro de um índice, 1, 2, 3, 4, 5, você pode usar I. Só que a lista de frutas, ela contém o quê? Frutas. Então, fica mais legível e mais padronizado você escrever para cada fruta na lista de frutas. Cada fruta na lista de frutas. Ok. Aí... Então a gente tem que fazer o teste. Qual teste? Aí aqui eu não sei se eu uso tipo self pronto preferência ou sou só preferência. Tem que ser self. Você só consegue acessar os atributos do objeto em Python através do self. Se self preferência for o quê? Igual a... Como é que eu acesso o nome da fruta? Fruta.nome. Professor, mais uma pergunta. Eu não tenho que mandar a classe fruta retornar o nome, não? Para ele poder fazer isso aí? Não, porque só para a fruta, por favor, querido. Nós definimos cor, nome e existe como públicos, né, que é o padrão do Python. Então eu posso acessar diretamente a partir do objeto. Ah, tá.
No Python existe uma convenção. Não existe nada realmente público-privado. Depois a gente vai ver a questão de público e privado. A questão do ser acessível ou não ser acessível. Em Python, se eu não quisesse que a pessoa manipulasse, por exemplo, cor, no nome do atributo eu colocaria 2 underlines na frente. Mas a gente ainda vai chegar em público e privado. Então, por default, para a gente, é tudo acessível. Então, eu posso acessar cor, nome e existe se eu tiver a fruta. Ok? Volta lá. 2 underlines para deixar privado, Mas não é verdadeiramente privado. Ainda dá para contornar. Mas você acerta a partir do objeto que tem, né? Ok, cool. Não. Faz, né? São 2. Você prefere igual. Faz o seguinte, depois desse, antes desse ou, dá um contrabarra. Lá no cantinho do teclado. Não, contrabarra. No cantinho do teclado. Pronto, e dá um enter. Dá um tab e coloca o or. Self.preferência. Com licença, gente. Davi, quem que vai? O pessoal? Eles estão na aula do Aragão. Tu quer que eu mande mensagem para a secretaria? Para a portaria. Para a portaria, né? Manda agora. Quem são as pessoas? Eu conheço. Conheço. Porque eu posso ir lá também. Não, eu já pedi para eles ficarem É isso, né? aqui no Zap. E essa voz, né? Bate bem dentro agora para você. Aí. Para ir para onde? Portaria. São 2, né? Eu acho que sim. Mas no caso eu preciso pôr animal.com. É self, que é do animal. Ponto .com. Menos pronto. Aí eu coloquei um que Ok, ó. Só um detalhezinho, pessoal. Ó. Vamos lá. Questões de boas práticas. Tem que colocar se a fruta existe. Questão de boas práticas. Vocês estão tendo 2 testes aqui, na verdade? 2 testes. Se você tem apenas um teste, não precisa de parênteses. Mas mais do que um, você tem que ter o parêntese. Por quê? O que é que acontece? Ele testa na ordem, ele vai. Isso é igual a isso? Beleza, ele faz isso daqui e dá um resultado. Aí ele vê isso ou isso, aí ele dá outro resultado. Aí depois que ele testa esse igual a esse, então para você garantir que você está testando os 2 iguais, você tem que fazer o quê? Parênteses. Na dúvida, sempre bota parênteses. É desse jeito. Não era bom verificar se a fruta ainda existe antes, não? Sim. Mas daí tem que ter quantidade de frutas. Tudo bem. Então são vários casos, né? Primeiro, a fruta tem que ser igual. E segundo, ele tem que estar com fome e a fruta tem que existir. Então ele tem que... Pode botar um if dentro do outro, não tem problema não. Ser igual a fruta. Mas aí tu também chamar só mais tudo comer quando a gente tiver com fome. Não. Eu peguei, botei os macacos tudo junto e coloquei, ó, passei a bacia, entendeu? O começo seria assim, vai, come. E tu, entendeu? Passando a bacia do mercantil. A gente tem mais, o que é que ainda falta aqui? Tem que saber se ele está com fome, tem que saber que essa fruta existe. Então são mais condições. Tem que ser antes. Depois tem dos que 2 ser pontos. antes. Não faz diferença. Ou então depois dos 2 Todos são exclusivos. Você já põe no meio. É só antes do self e fome, Ó, menos um. pode colocar aqui um outro parêntese maior, pega nos 2. Aí coloca end e aumenta o parênteses. Se quiser colocar, pode tudo no mesmo if. Aí coloca o end ali na frente e coloca Exato. outro parênteses. Aí apaga esse negócio aí, apaga 2 pontos. Fazer tudo. Coloca outra contrabarra, Outra contrabarra. aí dá enter, vai Vai o outro aqui. end. Se a fruta está nas preferências dele e a fruta existe, agora bota o end aí. Aí Mas eu só do texto aí. É. Tá muito bem. Vai. Ok, valeu. end fruta existe.
Fruta ponto existe. Fruta ponto, não, só fruta ponto existe que já é booleano. E fruta ponto existe, e qual outro? Você tá com fome. E... Aí, ó. Não tinha que colocar entre parênteses? Sim, e... Buguei. Me perdi. End. Abre o parênteses agora. Self.fome maior do que 1. Self.fome maior do que 0. Maior do que 0. Ok, então bora lá. Em que caso ele come a fruta? Se for da preferência dele, existir e ele tiver com fome. Então aqui nós temos 3 is. Isso daqui gera um booleano, na verdade? Aqui gera um outro e aqui gera um outro. Nesse caso, você não precisa de parênteses porque todos são end, todos têm a mesma prioridade. Esse e esse. Se essas 3 coisas acontecerem, aí o que significa comer? E a fruta vira falsa. Esse a fruta tem que virar falsa para ele deixar de existir. A fruta tem que deixar de existir. Vai, ele mata a fome. Já tirou. Fruta ponto existe. Fruta existe. É. Só que não vai dar problema não ali em Porque cima pode naquele pegar uma fruta existe. fruta devido à cor, devido o nome, sei lá. Sim, para que ele possa comer, ela tem que existir, ele tem que estar com fome e ele tem que gostar da fruta. Não é verdade? Por isso que ele tem 3 parâmetros aqui. Se todos eles forem satisfeitos, então ele come a fruta. O que é que significa? A fome dele diminui e a fruta, como ele não comeu, não existe mais. Da barriga dele existe, né? Ele pode pôr um if, por exemplo, para se a fome dele for 0, ele não fazer nada. Não, porque nem entra. Se a fome for 0, não entra no if. Ó, volta lá na fruta só para mostrar pra galera. Ó, fruta, ponto, existe, começa em true. Okay? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar as frutas. Eu apaguei daqui, né? Porque aqui são as classes. Nas classes eu defino o estado, ou seja, os atributos. Os atributos definem o estado do objeto. Como o objeto está. E os métodos, aqui no caso a gente só tem o construtor, não tem métodos, mas vamos para o animal. Quais são os métodos que a gente tem? Esperar e comer. Os métodos definem não o que ele é, mas o que ele faz. Ok? Pronto, agora vamos fazer o main, o método main. Primeiro vamos criar as frutas, né? Sobe mais. Tá com delay. Não, sobe mais. Estou descriativo. Vamos aqui com o método main. Criei o nosso vetor de frutas. Eu apaguei sem querer, não foi? Então cria banana, vai, fruta. Maiúsculo porque é a classe. Fruta. Aí abre 2 parâmetros. Banana amarela. Banana amarela. Faz o swap. Chama alguém para ficar no teu lugar. Chama o copiloto aí. Mas já vamos chamar piloto e copiloto. Vai, chama 2 caras. Vem ele e o Paulo. Já fica piloto e copiloto. Coloca a pessoa gorda para passar aqui, pelo amor de Deus. Vai, quer digitar? Quer digitar? Bora, continua aí. Criar a nossa banana amarela. Banana. Ei, Paulo, tô fazendo massagem. Amarela. Obrigado. Banana amarela. O espaço entre banana e amarelo, tá? É como pontuação. Sempre depois de vírgula você não bota espaço quando você está escrevendo. É a mesma coisa. Ok? Aí cria aí outra fruta aí.
uma uva roxa. Davi, vai ficar 2 listas com praticamente o mesmo preço. Eu só tenho essa lista, outra eu apaguei. Ah, só outra apagou? Sem querer eu apaguei. Ah, tá. Uva roxa. Dá um contrabarra aí, vírgula. O quê? Dá uva, tá faltando coisa. Vai, dá uma vírgula aí. Vírgula primeiro. Vírgula primeiro onde? Aqui? Aí. Antes da contrabarra. Aí dá um enter, depois da contrabarra. A linha e continua as frutinhas. Fruta. Bota outra coisa amarela aí, maracujá amarelo. Laranja amarela. Por que tá fazendo assim? Davi, já testou se dá certo? Criar os objetos? Então o que a gente vai fazer? Davi, como que eu faço para alterar um atributo de uma fruta? A gente faz agora. A gente faz agora. Eu tentei fazer isso, mas falava que não dava para alterar porque era um objeto. Eu tentei fazer quase nada. Não, fala. Uns ovos, 10 vezes. Bota outra coisa, bota aí uma uva verde. Uva verde. Ah, só porque eu tava colocando jabuticaba. Uva verde. Uva verde. A uva. Uva verde. Verde. Vamos só com esses por enquanto, depois a gente melhora, tá? Ok. Volta pro começo, a linha. Não, a linha aqui. Diminui o tamanho da letra. Ei, professor. Onde? Pede pra colocar um print pra você ver como é. Eu acho. Boa. Testa aí. Vamos fazer então. Para dentro, volta para dentro do código. Quer que suba? Depois que ele comeu a fruta, vamos só diminuir aqui para poder mostrar no tela. Ok? Quando ele terminar, dá um print dizendo o nome dele e o que foi que ele comeu. Aqui? Vai, print, a parêntese, self.nome, vírgula, string comeu, tanto faz. Tá de boa, pode ser simples ou duplo em Python, tanto faz. Comeu, vírgula, fruta.nome, não é isso? Fruta.nome. Ok. Vamos criar 2 animais agora, um vetor de animal. Ah, sim. Perfeito. Desce lá embaixo agora. Se eu quisesse alterar a cor da primeira fruta, o que é que eu faria aqui? Professor, isso aí tá na classe do animal, né? Ah, tá. Não, isso aqui, como eu voltei a indentação, então tá de volta no raiz. Então não tá mais dentro do... O comer tá no animal. Comer tá no animal. Sobe um pouquinho, querido. Não, tá. Puxa essa fruta para alinhar com a nossa outra. Ok. Se eu quisesse alterar a primeira banana, para fazer banana com B maiúsculo, eu tenho que fazer o que aí? Fruta na posição 0, eu acesso o primeiro elemento, ponto nome, eu acesso o nome do elemento. Troca aí para mim. Aqui embaixo. Frutas, que é o nome da nossa lista. Frutas, nome da nossa lista. Índice 0, colchetes. Ponto nome, fora do colchetes. Ponto nome, recebe, banana. Todo operador binário, ou seja, que opera duas coisas, tem espaço antes e depois. Então, igual, mais, tudo isso tem espaço antes e depois. Frutas.nome, recebe, banana com B maiúsculo. Então, eu estou acessando a primeira fruta, que é o primeiro objeto, que é quem? Esse cara aqui que eu criei. Estou acessando o nome. Vou botar o nome daqui.
que é o atributo desse objeto. E estou guardando nesse lugar, qual o valor? Banana com B maiúsculo. Tudo bem? Vamos nós. Vamos criar dois animais, então. Tem que ser com açúcar simples mesmo. Tanto faz. Não precisa usar o self, né? Não. Você usa o self quando você está dentro da classe se referindo a você mesmo. Por exemplo, aqui é o macaco que está, o animal que está comendo, não é verdade? Então, para o animal acessar os próprios atributos, ele usa o self. É animal, né? Acessar os próprios atributos. Então, vamos criar um macaco que gosta de banana. Como é que está a lista dos... É nome, fome e preferência. Vamos fazer Fome assim. e preferência. O nome vai ser macaco. Tá. Macaco. 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 Pronto. A fome vai começar com fome 1. Opa. Não. Inteiro. E ele gosta de comer coisa amarela. Botei amarela. E a gente vai ter um chihuahua. Escreve chihuahua aí. Bota coisa vermelha. Chihuahua. Vai errar, erra com gosto, tá? Com X e com W. Tá. W-A. É, claro. Não, no final dos dois. Chihuahua. Com fome. 2, que gosta de uva. Ok. Não, tá bom, só dois. Tá bom, é só dois. Só dois. Ok? Executa o método? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos criar Vamos empacotar esse método de dar comida para os animais dentro de outra classe. Que a gente pode... Quem é que alimenta os animais no zoológico? Vamos chamar de zoológico, vamos criar a classe zoológica. Que o método é alimentar. Então, criar a classe zoológica. Criar a classe... Opa! Vamos fazer a rotação, troca aí. Chama o copiloto, vai. Vai ficar agora lá no ponto. Chama o copiloto. Vai pra Vocês só lembrem que a rotação aqui, ela não é para repetir. Então ela se mantém nas aulas seguintes. Então nas aulas seguintes, os que participaram não participam mais, até todo mundo rodar. Bora. Porque vocês lembrem que vocês vão pro YouTube, ó. Estamos esquecendo. Direitos autorais. Cadê o contrato? Se o momento quiser, eu vou Tá achar aí. você. Tá ali, Ficar famoso. Bora lá. Só uma coisa. Não. Eu já fiz tudo dos dois lados. Na definição dos zoológicos, a gente não passa isso daqui. Isso daqui é quando a gente cria o inicial. Então, para um classe zoológico, é só 2 pontos no final. Sim, você dá o... Não tem parênteses, nada disso. Apaga isso daí. É só 2 pontos. Aí você cria um método init. Aí passa os parênteses e os parâmetros.
A gente não vai ter parâmetro nenhum, tá certo? Só... É isso? a gente nem precisa de parâmetros não, podia colocar só mesmo o método alimentar. Não precisa de init não, Porque eu não vou construir nada, é só para empacotar meu método, cria a função alimentar. Nomes de métodos são sempre minúsculos, ok? A única coisa que leva nome maiúsculo é nome de classe. Certo? Nome de método sempre minúsculo, ok? E de preferência... Tem que ajudar sem voz. De preferência, métodos são nomes que evocam ações. Alimentar, já mais ou menos diz o que é que faz. Correr, comer, etc. Ações, né? Preferência verbos. Então, se você colocar um método que se chama branco, eu vou saber o que é que branco faz. Deu branco. Não faz nada. Métodos fazem coisas. Então, se você não conseguir, olha a dica, se você não conseguir um bom nome para representar o que teu método faz, provavelmente ele está errado, ou ele está fazendo coisa demais. Exemplo, tinha um menino que fez um joguinho e o método dele era amarelo. Nossa. Eu perguntei, o que é que amarelo faz? Amarelo conta quantos elementos são. Tu não botou contar elementos? Não, porque ele pinta depois de amarelo. Por que tu não colocou contar e pintar? Mas ele só pinta se por aí. E aí a conversa não Ou seja, o método estava fazendo coisa demais. Entendeu? Então, se não tem um nome, um verbo, uma ação para representar o que ele faz, provavelmente ele não foi bem pensado. Ele tinha um método amarelo, tinha o verde, tinha o prateado. Bora lá. Alimentar recebe as frutas e os animais. Recebe frutas. Ops. Frutas e os animais. Então, o meu zoológico, ele não tem atributos. Por enquanto, a gente não pensou em nenhum. Então, eu não preciso colocar um self porque eu não tenho nada para alterar no estado do zoológico. Meu zoológico está funcionando aqui simplesmente como um empacotador de métodos. Porque quando eu quiser acessar os métodos do zoológico, eu vou aonde? No zoológico. Então, ele está funcionando como um empacotador de métodos. Agora, como é que eu faço para olhar as frutas para os animais? E aí? Tem que fazer acho que é uma rodada. Ou tem que percorrer a lista. Percorrer a lista. Primeiro eu percorro qual lista? Dos animais. Dos animais. E depois eu percorro qual? Das frutas. Vou oferecer de uma por uma para cada um dos animais, né? Então, no caso, você pode pegar todo aquele foco que a gente fez antes e colocar nele. Mas é aquele mesmo que a gente vai para cada animal em animais. 2 pontos. Para cada animal, você vai fazer o que para ele? Percorrer aquela lista lá do método. Para cada fruta em frutas, é outro foco. Porque você não oferece todas de uma vez, você escolhe um animal e oferece fruta por fruta. Aí depois você escolhe outro animal e oferece fruta por fruta. Para cada fruta. Não, porque se ele tiver com fome zero, frutas. Nossa. Por que fica? Relaxa, respeita. Eu corto nada, porque eu já fui no YouTube. Mentira. Ok. Perguntinha. Eu preciso testar, ou o método comer já testa se o animal comeu ou não? Ele já testa. Ele já testa, então é só colocar o que aí? Comer? Chamar... Animal.comer fruta. Não, só que então tem que tirar o for lá de cima. Porque no método tinha... Ah, é verdade. Senão ele vai percorrer uma letra. É verdade. Então a gente não precisa ter esse laço de dentro não, né?
Então tira aí. Ah, é porque cada animal já... Já tá verificando a lista de frutas. Vamos voltar lá pro método? Mais rápido que a gente. Pra gente mudar o nome. Então, ao invés de comer, vamos colocar oferecer frutas. Que faz mais sentido, né? Porque ele nem sempre vai comer. Você vai oferecer frutas. Tira o comer e coloca frutas com F maiúsculo. Eu não sei o que vai ser. Isso é burro. O que adianta a gente ser fã? Nossa, como estamos, oferecendo aos Isso é burro, hein, galera? Frutas com F maiúsculo. Ok, vamos lá, desce lá. Então, animal, ponto, oferecer frutas. Oferecer frutas e a gente passa o quê? Tá até aí embaixo, cara. Vamos lá. Oferecer, animal, ponto, oferecer frutas. E passa as frutas para o animal. Vai, passa o parâmetro. Aí é... Ok. Suave. E o que mais? Roda. Agora, depois que o animal terminar... Chama alguém. Falta só 10 minutos. Aí já fica engatilhado, Paulo, aqui. Ok? O que a gente tem que fazer depois disso? O animal comeu as frutas. O que é que a gente tem que fazer com o vetor? Limpar. Ok? Então, depois que a gente oferece as frutas para os animais, depois desse laço, a gente vai remover as frutas que estão falsas. Que não existem. Sai do fósforo. Sai do fósforo. Mas fica no mesmo nível da função do método. Não tá nesse dois tá. Dentro do def. Volta 1 para sair do for. Volta 1 para sair do for. Ok. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Se dentro do animal, se dentro desse método, você estivesse removendo os elementos, você poderia causar inconsistência no laço, que tem o parâmetro, ok? Então é sempre melhor se livrar de tudo e depois você apaga. Agora a gente tem que percorrer todas as frutas e apagar as que estão... As que não existem. Só que a gente não pode fazer isso de forma sequencial. Porque se a gente está analisando o primeiro e apagar ele, a gente pode perder a referência para o segundo. Como é que a gente faz para percorrer a lista do final para o começo, hein? Vamos percorrer de trás para frente. Faz o for. E em range. Qual é a última posição? É o size de frutas menos 1. Tem um lem. Len de frutas menos. Não, ele vai fora. Fora, né? Binários tem espaço antes e depois. Então tem o espaço antes do menos e o espaço depois do menos. Do menos, né? O teu menos, exato. Abraços são apertados, então os parênteses são colados, tá certo? Ok. Qual é o segundo parâmetro, hein? Vírgula menos 1. O último elemento, né? Menos 1, vírgula menos 1. Espaço menos 1. Não. Só uma pessoa falando, que ficar doida. Deixa só eu falar, tá certo? Okay. Menos 1, vírgula menos 1, vai. Menos 1. E o outro também é menos 1, que é o iterador. O menos é unário, então ele fica coladinho. Pois é, tem que... Não, esse daqui é binário, então ele fica espaço antes e depois. Esse menos é unário. Falta mais um menos 1 no final, Frozinho. Tem mais um? Peraí. Então vamos entender que marmota é esse for. Para você que fez FUP, isso não era para ser surpresa.
Porque o range, ele gera um vetor, uma lista de números, e você está dizendo o número que ele começa, primeiro o número válido, que é tamanho menos 1, até onde ele vai, não incluindo, então ele vai até o menos 1, não incluindo o menos 1. Ou seja, o zero. Se você colocasse 0, ele não incluiria o 0 e aí você perderia. Então, a regra é essa. Tamanho, menos 1, menos 1, menos 1. Porque o menos 1, o último é o salto, o decremento, né? O incremento negativo. Fechou parênteses, tá? Aí no caso, aí no terceiro... Esse parênteses não existe também. Seria para ele voltar. Pronto, coloca o 2 pontos no final para resolver esse escopo. E agora o que é que a gente faz? A gente testa se ele existe. Se não existir, a gente mata. Então, se fruta em si. Frutas, que aqui a gente está usando índice, né? Frutas, colchete I, coladinho colchete. Isso é chave. Opa, colchete é outra. Ok. Ponto existe, porque isso daqui obtém a fruta, não é assim? Se ele não é, como existe a um booleano, normalmente você usa existe igual a falso. Você não usa isso. Você diz se not existe. Então você tem um not aqui no começo. Que já está com o antes No começo, né? Bom. Beleza. Tu tirou o ponto. Eu ajeito. Not, ela ajeita. Not, frutas, ponto. Frutas e ponto existe. 2 pontos. Então como é que eu removo ele do vetor? Del. Del, frutas e. Frutas em si. Professor, por que é que eu tenho que fazer de trás para frente? Porque senão vai mexer no índice da lista. Porque se você mata o primeiro, quem era o segundo passa a ser o primeiro, e isso bagunça teu laço. Ele deixa de testar lá. Vai ficar pulando ela. Vocês virem sim full. Fora de alcance, né? Ok. Tudo bem. Vamos dar comida para os bichinhos, vamos. Enfim, né? Tá doido, Desce tudo, Flor. Vai lá para baixo. Agora vamos chamar aqui zoológico. Onde? Zoológico com Z maiúsculo. Zoológico. Ponto. Qual é o nome do nosso método? Alimentar animais. É só alimentar. Não, é oferecer fruta, não, é alimentar. E aí ele quer quais parâmetros? Frutas e animais. Ô professor, qual é o grupo do Moodle que a gente tem que entrar? Eu vou criar ainda. Ah, tá legal. Eu vou criar. Então, só por diversão, só para começar a valer ponto para motivar vocês. Então, assim, aí eu vou abrir a atividade no Moodle, pedindo para vocês fazerem o processo de alteração. Então, pode ser tanto nesse código, como no outro código. Qual é o objetivo disso? Não quero cobrar uma coisa fixa, porque tem pessoas em vários níveis diferentes, mas é para vocês voltarem, olharem para a cara do código e começarem a mexer com ele. O que vocês aprenderam uma série de coisas novas, já que, né, mesmo no começo do semestre, começar a brincar, testar e etc. Ok? Então, roda isso daí. Pronto, deixa eu sentar aqui. Eu rodo, se tiver teste, eu vejo. E eu já faço a chamada. Ui! Parabéns, próximo. O que é que está errado aqui? Macaco, linha 36. 36. Tem um... O que é que está errado aqui? Essa foi a acreditação do quarto. Deu espaço. Eu vou criar ainda.
que é que tá errado? Não, mas não é isso. Sintaxe. Ah, tá aqui, ó. Parêntese, bem aqui. Parêntese. Bem aqui. Alimentar. Cuidado, porque tá deixando a barba crescer de novo. Você perdeu o que você tinha feito só porque tirou a barba. Frutas para os animais. Você não dá pra executar uma atividade? Dá, eu só não sei como faz. Ah, desculpa, eu estou escrevendo errado. Zoo é um zoológico. Dá pra fazer, mas eu não sei como é que faz não, tem que olhar. Ah, porque a gente fez com Python 3, né? Macaco comeu banana e o chihuahua comeu as duas uvas. Vamos ver. Deve ter ficado cheio na Ó, primeira. eu vou colocar a fome 1 no chihuahua, tá certo? Então. Que foi? Deve ficar muito chique. Que foi? Ó, tinha duas bananas, mas o macaco só comeu uma, que ele só tinha um de fome, e o chihuahua comeu uma uva. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer animais, ponto. Animais, um é o chihuahua, na verdade. Esperar. Aí ele vai ficar com fome, e quando eu mandar ele comer, ele vai comer a outra uva, na verdade? E agora eu vou dar um print em quê? Frutas, para ver qual foi a fruta que sobrou. É para sobrar só o quê? A laranja amarela, né? Ops. Frutas. É só mostrar aqui. Ah, eu não sei mostrar uma fruta, né? Existe um métodozinho para transformar em string, que é o def, underline, underline, str, self. Ixi, o nosso tempo estourou, né? Piton, mas tem que fazer chamada. Return, self, ponto. Self, ponto. Agora é só mostrar os nomes, né? Depois eu vou fazer o que eu vou fazer. Para cada fruta em frutas, print, fruta.nome, só para ver quantos existem. Fruta.nome, fruta.cor. Vamos ver quantas frutas sobraram depois da comilança. Só a laranja amarela. Ok? Então, por enquanto, meu povo, fica bem light. Vamos estudar e se acostumar com os códigos, fazer os testes de vocês, e aí vai ter um campozinho para vocês ver o que foi que você fez de alteração no código, tá certo? Porque sexta-feira eu já faço o trabalho prático de verdade, entendeu? Então é para vocês se acostumarem essas semanas. Para mim fazer a sintaxe também é extenso. Hã? Para mim fazer a sintaxe é extenso. Não, é diferente sintaxe no Python. Eu descobri que eu só devo clicar quando a pessoa falta. Me ensinaram semana passada. Aí eu tive que... 3 pessoas faltaram. Todo mundo. Alguém sabe de cara quem faltou? Érica Farias.
Érica. O Joel, vamos para mais fácil. O Joel não veio. Então veio. Natiele. Ok. O Ronald. Pronto. O Ítalo. O Ian. Então tá aqui. Fora esses, alguém mais faltou? Vocês conhecem a turma? Vamos lá. Alessandro, André, Ayrton, Brenda, Ednei, Hélida, Miliano, Érica, Felipe, faltou. Felipe, Francisca, Evilânia, Igor, Ismael, Jéssica, João Pedro, Joel, Mauro, Juan, desculpa, Karine, Carla, Lucas, Marcelo, Mariana, Matheus, Natália, Natiele tá aqui, minha garganta tá horrível, Paulo, Plasma, Ronald tá aqui, né, Juan, esse outro Juan quem é? É, exato, quem é esse com J? Sou eu. Ah, foi mal. Ah, bora lá, meu povo. Ian. Okay. Pessoal, a matéria lá aumenta muito rápido se você não acompanha. Então não vai igual não. Sente com esses códigos e vai brincar com eles com carinho. Porque se você esperar semana que vem, quando começar a engrossar o caldo, para começar a estudar, já sabe, né? Vou colocar no GitHub agora. Ó, já tá no GitHub, viu? Ah, verdade. Vai ter a 2 livros E o caderno dele, né? Muito obrigada. Peraí. A profecia ela não acabava, né? Ela só acabava depois dos animais todos matarem a fome. Você quer mudar isso aí, esses códigos não podem. Tanto faz. Tanto faz. Não. Quando o animal comia fruta, ele alterava a variável. Quando o vetor dava um del, ele removia aquele bloco de memória. Então o espaço continuava existindo com variável igual a falso. Na hora do del é que eu removo aquele cara do vetor. Não, pois é, mas é que assim, ó, o macaco ele comeu uma uva. Não tem a quantidade de números de uva. Não, né? Ele ia comer até matar a fome dele e aí essa fruta ia deixar de existir. Ele come, diminui a fome em um e a fruta deixa de existir. Aí ele come outra, diminui um e a outra deixa de existir e por aí vai. E aí? Sobre o GitHub, como é que funciona isso? Assim, todos os códigos eles vão para cá. github.com CNAPK PDD 2017-2. Então os códigos da nossa disciplina eles estão bem organizados aqui. E o que foi visto na disciplina vem para cá. Entendeu? Você mandou esse link pelo e-mail, né? Pelo S3, pelo cigarro. Foi como uma notícia do cigarro. Então se você entrar no cigarro, você vai ver bem aqui notícias, ó. Tudo na notícias. Código da nave. Bem aqui você tem repositório. Tá bom. Passei aqui mesmo, professor. E professor, só passar.